Realmente, quando estamos num plano espiritual, nós não temos essa coisa imediata de conseguir ver o que nós fomos em vidas passadas, como a gente imagina que seja. Nós precisamos de uma evolução um pouquinho maior para chegar lá. Quando nós desencarnamos do plano onde nós estamos, nós somos atendidos, obviamente, pelo plano espiritual, e dependendo do nosso estágio, se a gente não tiver que fazer um estágiozinho grande nos mundos mais difíceis, né, que nas zonas umbralinas, ou que os evangélicos ou os católicos chamam de inferno, mas nós somos resgatados, sempre nós somos resgatados. E nesse resgate, nós passamos por um período de adaptação, de tratamento espiritual, numa colônia espiritual, como se fosse uma grande cidade. E nesse tratamento espiritual, nós vamos, à medida que tomamos nos tornamos a par do plano espiritual de onde nós estamos, existem departamentos específicos, onde nós vamos realmente para lá, para vermos o que nós passamos na nossa existência última, nós vamos estudar o que nós passamos, nós vamos nos arrepender, e acima de tudo, nós vamos estar sempre amparados por mãos muito amorosas ao nosso lado, que nos compreendem, não estão lá para nos julgar, estão para nos compreender. E a nossa vida serve de um filme, para que nós mesmos aprendamos com os nossos erros. A vida no plano material, que é o que nós estamos vivendo agora, é apenas um estágio. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Como nós somos abraçados por irmãos amorosos no plano espiritual, fica muito fácil da gente reconhecer os nossos erros e culparmos a nós mesmos, e dentro disso, a gente pedir para voltar para o plano material, para saldar as nossas dívidas, fazendo promessas e promessas e promessas, de que a gente quer vir assim, assado, com dificuldades essas, outras, para que a gente tente resgatar mais rápido as nossas dívidas, de acordo com o nosso amadurecimento. Mas nem sempre essa vinda para cá nos é oportunizada tão fácil. E é muito fácil a gente estar envolvido por irmãos amorosos, por ambiente amoroso, que está sempre nos compreendendo, para a gente entender a nossa inferioridade. E é o que acontece com quase todos nós. A gente, antes de vir para cá, quando a gente consegue essa oportunidade, muito difícil às vezes de vir para cá, porque a concorrência é grande, a gente faz 1000 promessas. Eu quero vir com tantas dificuldades para poder saldar essas minhas dívidas comigo mesmo, dívidas com a humanidade, com o meu espírito, com Deus. Só que na nossa vida, a gente sempre prefere as portas largas, e a gente sempre evita muito as portas estreitas. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre a nossa falta de amadurecimento, preferindo sempre as facilidades, ao invés de objetivar o que realmente é importante para nós. O personagem aqui da nossa historinha de hoje chama-se Alberto Nogueira, e é um personagem tirado do livro Estante de Vida, do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, a lição 15, chamada O Compromisso. Alberto Nogueira era, como nós, um ser muito comprometido espiritualmente. E ele, na sua colônia espiritual, quando ele passou a se dar conta dessa inferioridade dele, ele pediu para vir para o plano terrestre para resgatar suas dívidas. Vejam a carta comovente do Alberto Nogueira para Jesus,
pedindo a reparação das suas faltas. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso, rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Está pedindo a Jesus para voltar e resgatar as suas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor das nossas almas, e fomentei intrigas, nas quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por anos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. É uma carta implorando a chance de poder voltar. Continua o espírito Alberto Nogueira. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz, retardado, fazei-me essa concessão. Olha como esse irmão, arrependido dos seus desmandos na encarnação passada, olha o que ele pede. Ele pede para vir com lepra, ou cego, ou surdo, o que for, né? E continua. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor, bendita a vossa mão, que me salva e guia. Esse texto parece muito com as súplicas que muitos de nós fizemos para voltar a ter a oportunidade de encarnar e saldar os débitos que nós temos de vidas anteriores. Mas Jesus, misericordioso como não deixou esse irmão sem resposta. E através de um despacho de uma autoridade superior, eis que vem a resposta para esse irmão devedor. O Senhor Jesus, pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo,
assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Vejam, a misericórdia de Jesus diante de um irmão extremamente endividado, que ele se julgava endividado, e mostra para nós como que nós pagamos em suaves prestações as grandes dívidas que nós abraçamos, com os nossos erros, os nossos equívocos. E aí fica nessa situação, um espírito arrependido, tendo a consciência, através do auxílio dos irmãos espirituais, de todos os erros que cometeu, nos seus pormenores. E esse espírito, então, solicitando para que venha para um plano terrestre, cheio de defeitos, de deficiências físicas e outras coisas mais, e Jesus lhe oferecendo uma vida normal, de qualquer pessoa, como qualquer pessoa, mas com o intuito de ser o médium da casa espírita. Acontece que nessa colônia de onde veio o nosso irmão, que hoje está na história encarnado, da colônia veio um grande apelo e alguns irmãos espirituais vieram para o planeta Terra auxiliar uma família na qual a sua filha estava sofrendo com um quadro de obsessão muito grande. E vindo da mesma colônia, os irmãos foram orientados a procurar esse irmão Alberto Nogueira na casa espírita da qual ele deveria estar trabalhando, e que esse irmão poderia ajudá-lo, porque provavelmente era uma cidade pequena, não deviam ter muitos médiuns assim. Então esses irmãos se depararam na casa dessa família atormentada e intuitivamente sugeriram para que a mãe levasse a filha na casa espírita. Chegando na casa espírita, pela decepção de todos, o médium não se encontrava. E foi descoberto que o médium, nosso irmão endividado, que pediu tanto para vir para a sua nova encarnação, esse irmão não se encontrava presente e não havia como ajudar essa família. Então a mãe foi com a filha, junto com os amigos espirituais, da qual ela não via, obviamente, só por intuição, foram à casa do nosso irmão Alberto Nogueira, implorar para que ele pudesse intervir, que pudesse auxiliar essa família. Encontrando 20 horas e 20 minutos, achamos o nosso irmão numa bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Esse irmão, ele não tinha mais, ele passou muito pouco tempo fazendo os seus trabalhos na casa espírita de forma regular, e foi sugerido para ele trabalhar, acho que 8 horas por semana, né? Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro a doente. Inspirada por nós, os espíritos, né? Humilhou-se, a mãe da menina, humilhou-se, rogou, chorou, mas o nosso irmão médium respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras da caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse atendendo aos rogos, rematou numa tirada humorística: a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si,
que eu saiba até agora, é só o burro. Essa foi a resposta do nosso irmão para a família que estava necessitando tanto. Então, os espíritos relatam que saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, porque o Senhor flexibilizou a vinda dele, vamos dizer assim, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. É o que acontece muito frequentemente, irmãos. Nós prometemos mundos e fundos, arrependimento, choramos, lamentamos, pedimos para vir de formas diversas, com bastante dificuldades, mas, na maioria das vezes, essas condições não são internalizadas por nós, são só porque nós estamos num ambiente favorável para isso. E basta um simples esquecimento do que a espiritualidade nos oferece quando nós estamos encarnados, para que realmente apareça quem nós somos. É muito fácil, como eu disse, estar lá no plano espiritual, envolvido por amor, e prometer mundos e fundos. Então, nós preferimos, quando estamos aqui encarnados, abandonar todas aqueles direcionamentos que a gente sabe que tem dentro da gente, que a gente sabe que eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, mas é mais fácil não fazer. É mais fácil se acomodar com o que é mais fácil, com o que dá menos trabalho. É sempre entrar pela porta larga. E a lição de hoje, ela fala exatamente da porta estreita. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel. Na qual Lucas relata, no seu capítulo 13, versículos 22 a 24, que Jesus andava de cidade em cidade, fazendo as suas pregações, seus ensinamentos, e alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus responde: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai é se esforce para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita, no plano espiritual, com toda a dificuldade que tem de uma nova encarnação, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais, na nossa vida carnal. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, o reconhecimento do nosso irmão, que diante de suas dificuldades prometeu mundos e fundos, que queria vir de tantas formas, anseia pelo sacrifício que redime, ou seja, eu quero vir com dificuldades financeiras, eu quero vir numa situação em que tudo que eu faça seja difícil, né? Mas depois, quando as coisas realmente acontecem, quando a gente consegue essa concessão, o que acontece conosco? Reclamamos, nós nos dirigimos à providência divina, às vezes com maus olhares, né? Exalta o obstáculo que ensina, pede para ter obstáculos na sua vida. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Então, pedimos para que essas dificuldades ocorram nas nossas vidas. Obtém o vaso frágil da carne. Então, consegue a reencarnação, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre,
ou seja, conseguindo a reencarnação, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Andar pelas portas largas, transitar pelas portas largas é muito mais fácil. Não exige esforço. É só ir para onde a multidão está indo. Jogar um papel no chão aqui é muito mais fácil do que eu procurar uma lixeira e jogar. Mas que ensinamento eu estou dando para o meu filho, para minha filha, se eu fizer isso na frente dele? Sair com os amigos para tomar cervejinha de final de semana é mais fácil. Difícil é colocar em mente que não é certo fazer isso, entorpecer nossas mentes com essas coisas e dar mais atenção às coisas que enriquecem o nosso espírito. Segue o texto. Fugindo à dificuldade, que muitas vezes ele mesmo requeriu, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Aí começa a vir o egoísmo, começa a vir as más tendências, tudo de volta. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo útil realizar, menosprezando os compromissos que assumiu. Vai passando de encarnações em encarnações, só tropeçando nas próprias dificuldades, em vez de dar um salto importante na sua evolução. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. E aí, quando nos encontramos em grandes dificuldades, em grandes aflições, nas doenças, é aí que nós paramos algumas vezes para refletir e falar, nossa, eu podia ter feito tudo diferente, mas aí a vida já passou. A oportunidade que ele teve de ter passado naquela porta estreita para vir para cá, quando chegou aqui, ele não continuou na porta estreita. Ele quis as facilidades das portas largas. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Isso nos seus momentos de arrependimento no final da vida, quando percebe que a sua encarnação foi jogada fora. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, meus irmãos, a nossa reencarnação é uma oportunidade sem preço para aquele arrependimento que nós temos lá no plano espiritual, de toda a vida que nós jogamos de encarnações passadas, que nós jogamos fora, das coisas não tão boas que nós fizemos, da oportunidade de ajudar que nós deixamos desperdiçar, enfim, da oportunidade de crescimento que nós todos deveríamos nos preocupar e nós desperdiçamos tudo isso. E aí depois, quando nós voltamos para a pátria espiritual, que a gente percebe que todas as promessas que nós fizemos e o comprometimento que nós tivemos por não realizar nenhuma fração daquilo que nós prometemos. Então fica aqui para que cada um reflita sobre deixar um pouquinho de lado as facilidades, mexer um pouquinho na zona de conforto de cada um e fazer o que é certo, aquilo que está dentro, que você sabe que você deve cumprir, do trabalho que você deve desempenhar. A casa espírita tem as portas abertas para o trabalho, qualquer que seja o trabalho, ninguém que precisa ser médium para poder desempenhar.
nós temos trabalho nas cozinhas. Trabalho não falta. Basta que nós tenhamos a vontade de deixar a nossa zona de conforto e querer fazer alguma coisa por alguém. Porque sempre tem alguém que está passando mais dificuldade que nós. Sempre tem gente que numa situação mais difícil, situação mais desesperadora mesmo do que a nossa. Se nós estamos aqui passando por essas dificuldades, se nós temos consciência disso, nós pedimos essas dificuldades. E se nós formos merecedores, e se nós formos capazes de suportar aquilo que nós pedimos, vai acontecer. Porque Jesus, Deus, não permite que carregamos um fardo maior do que aquele que cada um poderia suportar. Então fica aqui a mensagem, que nós busquemos analisar dentro de nós quais são as portas largas nas nossas vidas e buscar as portas estreitas, porque são as portas estreitas que nos levam ao nosso Criador. Pensemos em Jesus. Querido amigo, amado Mestre Jesus, com essas lições tão preciosas adquiridas do seu Evangelho, seguimos nós em nossas vidas com alento novo para que possamos buscar dentro de nós crescer cada vez mais, dar um pouco de nós para quem precisa, oferecer uma palavra amiga aos nossos irmãos. São pequenos gestos e pequenas atitudes, querido irmão Jesus, que nos aproximam de Ti, que nos fazem olhar para o mundo de uma forma diferente, buscando, apesar de não conhecermos essencialmente, na sua plenitude, o significado do seu amor, mas que possamos vislumbrar um pouco, uma fração desse amor que o Senhor nos oferece. Esteja conosco em nossa caminhada, nos auxilie, nos dê encorajamento para que possamos sempre prosseguir e nunca desistir. Que assim seja.